Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu sou Patrick Rafael Comparoni, servidor da escola, estou com meu amigo Leandro Dalólio, coordenador do Observatório do Futuro, e hoje nós temos o prazer de mais uma vez nos juntarmos ao nosso querido Edmilson Araújo, curador do Memorial do TCESP e historiador. O Edmilson, ele retorna para terminar de nos contar a história centenária do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, recebendo a convidada Iris Cantor, professora do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Vale lembrar que começamos a contar essa história nos episódios 125 e 135. Então, recomendo à nossa audiência que escute o episódio de hoje em conjunto com esses outros dois que acabei de mencionar. No episódio 125, convidados do Arquivo Público do Estado de São Paulo, Tiago Nicodemo e Fernando Ribeiro, falaram sobre Washington Luiz e outros personagens históricos, além da extinção do TCESP em 1930. Já no episódio 135, o próprio Edmilson falou sobre outros momentos da história da nossa instituição, como a reabertura do tribunal em 1947, o período do golpe de 1964 e os anos de 1970. Edmilson, é uma satisfação recebê-lo novamente aqui no Pod Contas. Passo a palavra para você, meu querido. Muito bem, muito obrigado, Leandro, Patrick e todos os demais que estão nos acompanhando, especialmente a professora Iris Cantor, que, como o Leandro adiantou, é professora do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, da USP, desde 2003. Ela lecionou na Universidade de Stanford como professora visitante da Tinker e também lecionou na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, na França, participando especificamente do Centro de Pesquisa sobre o Brasil Colonial e Contemporâneo. Foi editora-chefe da Revista de História da USP, integra atualmente o comitê editorial do A-Journal of Portuguese History, é membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e publicou Esquecidos e Renascidos, a historiografia acadêmica luso-americana, entre outros livros. Recentemente também lecionou na Universidad de la República del Uruguai. Professora Iris, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada, Edmilson. Obrigada, Patrick, Leandro. Um prazer estar com vocês. Antes de propriamente começar a entrevista com a professora, eu vou falar um pouco sobre o capítulo 4 do nosso livro, A História do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, primeiro centenário, que foi, juntamente com o Memorial do Tribunal de Contas, ao mesmo tempo que o memorial foi inaugurado em setembro de 2024, o livro também foi lançado em setembro, exatamente comemorando o centenário desta casa, do nosso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu vou falar um pouco sobre o capítulo 4, e esse capítulo é intitulado O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no período democrático. Ou seja, ele é um capítulo que aborda o que aconteceu desde a Assembleia Nacional Constituinte em 1987, a Constituição de 88, que foi um marco na história dos tribunais de contas, e até os dias atuais, mas o nosso momento, os momentos mais recentes. Então, a Constituição de 88 ela foi um divisor de águas para os tribunais de contas. A nova ordem constitucional, vinda com a Constituição nova, ampliou as competências dos tribunais, exigindo que a fiscalização não fosse apenas contábil e financeira, mas também orçamentária, operacional e patrimonial.
e ainda que observasse, dentre outros princípios constitucionais, legalidade, legitimidade e principalmente economicidade e eficiência. Então esse arcabouço novo conferiu aos tribunais de contas e ao TCESP o poder-dever de coibir irregularidades, fixar prazos para o cumprimento de eventuais sanções e atuar de forma, portanto, mais proativa. A composição do próprio Tribunal de Contas teve que se atualizar por causa dos novos tempos. Então, primeiro, com relação à escolha dos conselheiros, passamos a ter 4 indicados pela Assembleia Legislativa do Estado e 3 indicados pelo governador, pelo chefe do Executivo. Sendo que, dentre esses 3 indicados pelo governador, obrigatoriamente, uma das escolhas deve sair do Ministério Público de Contas, do MPC, a outra do Gabinete dos Auditores, que inclusive a doutora Cristiana de Castro Moraes, nossa atual presidente, ela é originária do Gabinete dos Auditores, e apenas restando uma das indicações, que aí seria então de livre escolha do governador. Fora isso, dizer que as leis, além da própria Constituição Federal, do texto constitucional, a Lei de Responsabilidade Fiscal e as leis de licitações, tanto a 8666 quanto a 14.133, que é a nova Lei de Licitações de 2021, consolidar o tribunal como guardião da boa gestão financeira e orçamentária. Um outro exemplo também, uma ferramenta muito importante, que foi, aliás, criado em 2015, completou 10 anos recentemente, foi a ferramenta do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, o IEGM, que vai ampliar a análise da qualidade do gasto público. Além disso, além do IEGM, um outro exemplo que eu ressalto aqui foram as fiscalizações ordenadas. As auditorias começou em 2016, aconteceu a primeira ordenada, e o que são as ordenadas? São auditorias in loco e sem prévio aviso, ou seja, o gestor público só vai saber na hora que receber o fiscal no órgão público. Veja, além disso, em 2017, e que é importante aqui destacar, o Tribunal de Contas firmou um memorando com o PNUD no Brasil, exatamente integrando a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Ou seja, os ODS foram incorporados às práticas de fiscalização do Tribunal de Contas. E, finalmente, o que é importante também destacar é que o perfil do Tribunal de Contas não é mais somente de ser o fiscalizador e aquele que aponta o dedo, mas de ser o orientador. Orientador não só do jurisdicionado, mas até mesmo da sociedade, de maneira geral. A nossa Escola Paulista de Contas Públicas e o próprio Memorial do Tribunal de Contas são 2 exemplos bastante importantes sobre essa função de orientação do Tribunal de Contas. Mas agora, passando exatamente para a nossa entrevista, para a nossa conversa com a professora Iris, com ela eu quero conversar mais sobre como foi a pesquisa para construir o livro, tanto do ponto de vista textual, como também iconográfico. Eu quero falar sobre a iconografia, até porque o livro, para quem ainda não conhece, ele tem uma iconografia muito rica, ele é muito bonito, né? As fotografias, os documentos que são reproduzidos, as capas de jornais, tudo é de muito bom gosto, na minha opinião. Mas, para iniciar essa conversa com a professora Iris, eu queria perguntar o seguinte. A gente tendo em vista o tópico principal da conversa de hoje, que é exatamente o livro do centenário, e que o público que nos escuta não é composto somente, ou a maioria das pessoas não são especialistas da área de história, mas são principalmente servidores e a sociedade civil de uma maneira geral,
Eu gostaria que a senhora contasse um pouco da importância de trazer essa história à tona, e principalmente dos historiadores ocuparem esse espaço de diálogo com a sociedade civil, quando se trata de refletir sobre um passado que muitas vezes se mostra ainda presente. Muito bem, Edmilson. Essa primeira questão acho é fundamental e é o grande desafio, né, da nossa era, que é aproximar a produção de conhecimento universitário, né, da sociedade civil e também dos nossos órgãos públicos. E essa iniciativa, justamente, vocês percebam que junto com esse livro, eu já vou falar do livro, foi o projeto, né, de comemoração do centenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, foi muito completo em termos de conceitualização. Isso não tem nada a ver com isso, foi, enfim, uma iniciativa do Dr. Renato Martins Costa e da doutora Bibiana Camargo, né? E que bolaram um projeto que tem um braço acadêmico e que tem várias reverberações, um braço ligado ao memorial, que é uma coisa permanente, que vai ter essa função pedagógica, instrutiva, fundamental. O memorial também está um primor em termos de concepção museográfica, e eu acho que o documentário que foi feito pelo Paulo Pastorello, dirigido por ele, com o apoio das nossas equipes de investigação, equipes que, em parte, foram bancadas pelo Tribunal de Contas através de bolsas de pesquisa, foram feitos concursos públicos, os estagiários do projeto foram entrevistados, todo um processo, sabe? É isso que eu acho mais importante dessa comemoração dos 100 anos, foi a possibilidade de você mobilizar cerca de 25 pesquisadores de diferentes idades, estágios de formação, e mais sem falar na equipe depois que fez também a equipe editorial da Universidade de São Paulo, da EDUSP, que fez também um trabalho primoroso, né, de projeto gráfico e preparação dos textos. Então, eu acho que, para voltar à questão do papel do historiador, não é? O historiador, né, ele produz um conhecimento que vai sempre contra a corrente. A ideia da gente não foi fazer uma obra autocelebrativa dos 100 anos, não foi criar novos panteões e fazer cultos, digamos, a essa figura pública, a outra figura pública, mas foi produzir um conhecimento crítico, não é? E ao mesmo tempo, um conhecimento que permita essa autocompreensão, né, dos servidores, dos funcionários e dos cidadãos, qual é o papel, né, afinal de contas, nesses 100 anos, como é que o papel do Tribunal de Contas, ele em cada momento histórico, né, vocês viram, né, são 4 capítulos, todos eles, né, organizados em torno de momentos constitucionais, de momentos, digamos, em que a conjuntura política muda e que o tribunal vai ganhando, né, novos perfis, novos papéis, culminando com 88, que transforma por completo, né, a atuação do tribunal, e que permite que o tribunal hoje em dia seja um orientador de políticas públicas, um órgão que dá a ver, né, faz uma verdadeira radiografia, né, da chamada república, né, da coisa pública, da administração, não só pública, mas também da administração que depende, né, dos órgãos públicos, através da questão das concessões, PPP e tudo mais. Então,
O papel do historiador, né, parece que eu estou fazendo um zigue-zague, não é reificar, né, dizer, olha, o tribunal, mas é mostrar a evolução, a complexidade, como é que o tribunal foi, digamos assim, se autotransformando, né? E ao mesmo tempo em que a democracia brasileira se estruturava, né? Como o tribunal foi um vetor de estruturação do que a gente chama de esfera pública. Então, se no início, naquela década de 20, ele espelha só as elites aristocráticas, a elite do café, de uma certa região de São Paulo, não de toda, entre o Vale do Paraíba e Ribeirão Preto, basicamente. Hoje em dia, o tribunal tem outra, né, composição, recruta os seus membros em outros núcleos, né, sociais, e isso dá ao tribunal assim ele passa a ser, digamos assim, um órgão, né, muito representativo, como vocês mesmos dizem, né? Ele tem uma legitimidade em termos também sociopolíticos, né? E isso é muito importante. Então, o historiador, ele é um destruidor de mitos, ele é um destruidor de imagens cristalizadas do passado. E foi o que a gente fez, eu acho, modestamente, né, nesse livro, estruturado em 4 momentos diferentes da vida dessa instituição, onde a gente não, digamos assim, deixou de contar, né, as histórias boas e ruins, através, seja dos textos, da iconografia e mesmo da cronologia que aparece na margem, né, do livro. Ali vocês vão poder ver as interconexões entre os diferentes momentos históricos e o que estava acontecendo no Brasil, na América Latina, no mundo, né? Quer dizer, foi uma preocupação realmente colocar o tribunal numa chave que não é só da autocentramento em termos do público, né? Que, digamos, naturalmente se interessaria por esse assunto, mas mostrar que o tribunal estava, né, no mundo, né, dialogando com os principais tribunais de contas da América Latina, formando redes de colaboração entre os tribunais de conta da América Latina, com a ajuda também dos tribunais de conta da Itália e de outros países. E isso dá um cosmopolitismo que eu acho que até então não estava tão evidente, né, evidenciado na bibliografia. Então, eu quero marcar isso, quer dizer, o nosso trabalho como historiadores, né, em colaboração com os arquivistas, em colaboração com o que a gente chama de operadores da memória pública, as pessoas que se dedicam a centros de documentação, a museus e a extroversão desse conteúdo, possibilitou, eu acho que esse resultado que a gente ainda hoje em dia acho que pode, digamos assim, deixou assim uma boa base, né, para projetos futuros. Mas o nosso trabalho do livro foi um trabalho porque essa foi a condição do professor José Reinaldo Lima Lopes, fazer um trabalho acadêmico. Mas, no final das contas, com a ajuda do Edmilson e da equipe do tribunal e também da experiência do Tiago Nicodemo e do Paulo Pastorello e de outros tantos colaboradores, a gente deu uma cara, né, para essa narrativa, né, que tem, digamos, eu acho que talvez chegue ao público, né? O livro, por uma questão até, a gente vai falar mais sobre isso, a gente não encontrou os arquivos organizados para fazer o livro, né? O que tinha organizado a princípio eram os livros de comemoração de outros, né,
momentos celebrativos, os 50 anos, os 75 anos, os 90 anos, mas a gente não queria fazer uma obra, né, com esse conteúdo, né? Então a gente procuramos fazer uma obra que hoje em dia a gente chamaria de uma obra histórico-sociológica, né? Então eu acho que a gente conseguiu, né, na medida da é bom lembrar que nós começamos em janeiro de 2023 e terminamos com a parte iconográfica, tudo, lá para maio, junho de 2024, né, Edmilson? Na verdade, até o dia 31 de julho, se eu não estiver enganado, a gente estava ainda revisando as últimas revisões, né? Os últimos ajustes que a gente fez, e aí que a gente deu o ok para a editora. Quer dizer, onde que está o acadêmico nisso tudo? O acadêmico está no rigor como as notas de rodapé foram tratadas, no rigor como as imagens foram descritas, né, com todos os dados. Quer dizer, hoje em dia, quando a gente foi começar essa pesquisa iconográfica, o que aparece na internet é maravilhoso, mas não serve, você não pode colocar, né? Isso não pode copiar, colar ou dar um print, não tem qualidade e não tem informação sobre as imagens, né? Então, nós fomos atrás de cada uma das imagens, conseguimos né, fazer, eu acho que foi uma verdadeira façanha, também com a ajuda do Lucas Maldonado e da Sara Roberta Moreira, né? A gente, que era a pequena equipe de iconográfica, que o Edmilson também trabalhou a beça, a doutora Bibiana, a gente conseguiu dar esse lastro, né? Eu sou muito orgulhosa disso, sabe? Da gente ter produzido algo que realmente vai ter não é uma informação que vai desaparecer numa nuvem. E aproveitando sobre o livro, nós ficamos curiosos para saber se em algum outro momento da carreira acadêmica da senhora, a senhora já havia participado de algum projeto semelhante, de algum outro livro ou publicação vinculado a um órgão público ou mesmo uma empresa privada. E no caso do nosso livro histórico, como que surgiu o convite para que a senhora participasse do projeto? Então, são duas perguntas em uma, né? Você já participou alguma vez de algum outro projeto semelhante? E como surgiu o convite para esse nosso livro? Olha, por muito pouco eu não me tornei uma historiadora de instituições e de empresas, porque eu comecei, depois que eu me formei, eu dava aula, e a escola onde eu dava aula pediu para mim fazer uma história da instituição, uma exposição. Isso foi uma coisa lá pelos anos 1988, salvo engano. Depois eu me envolvi muito com história oral, né? E fui uma das fundadoras do Museu da Pessoa, que é uma instituição, né, que não é privada, enfim, acho que de direito público, mas é privada, que reúne mais de 20 mil depoimentos de história oral de brasileiros e brasileiras de todo o país, com projetos institucionais trabalharam com a história da Votorantim, enfim, com outras, com a Vale do Rio Doce. Mas eu, para ser muito franca, não gostava tanto desse tipo porque a história oral exige essa interação, né, com os vivos e entrevistas. Eu acho que isso também precisa ter um certo talento, né, enfim, quase jornalístico, eu diria, né, para poder interagir, ou um talento antropológico. Não sei se eu tenho tanto, prefiro questionar os mortos nos documentos de arquivo. Mas depois eu tive uma experiência que, para mim, acho que foi a mais marcante na Escola de Sociologia e Política, na Fundação Escola de Sociologia e Política. Eu fiz, junto com os meus colegas, Júlio Simões e Débora Maciel, nós organizamos, e Heloísa Palharo, uma grande exposição sobre a história da Escola
Livre de Sociologia e Política, fundada em 1933. E por lá passaram grandes nomes, né, da antropologia e da sociologia e da política brasileira, Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, enfim, é uma instituição que foi criada pelo grupo do Roberto Simonsen e que visava formar funcionários públicos e administradores e gestores dos órgãos públicos. E então ele cria essa universidade que era diferente da USP, que era para formar professores. A Escola de Sociologia deveria formar administradores públicos. Foi uma experiência, e ali vieram muitos professores estrangeiros trabalhar nessa instituição, então tem uma história fascinante, realmente. Nós fizemos uma grande exposição, um colóquio, e publicamos um livro que acho que até hoje tem várias edições. Então, são algumas experiências onde eu tive que lidar um pouco com a história oral também, com a história dos vivos, né? E entremear, né, com um trabalho arquivístico, trabalho de levantamento de teses, de bibliografia. E a segunda pergunta... como surgiu o convite, como né? surgiu o convite para que a senhora fizesse parte dos coordenadores do livro? Então, eu na verdade, aceitei muito em função do convite do professor José Reinaldo Lima Lopes, né, que é um mestre para mim. E ele me disse, não, a gente vai fazer um livro e vamos ter todo o apoio do TCE. E ele tem muita experiência com história dos tribunais, história do Conselho de Estado. Ele é um mestre desse direito administrativo e estudou muito o período que eu também me dedico na universidade a estudar, que é o século XVIII, XIX. Então, eu achei que eu entrei um pouco eu falei, não, vou aprender alguma coisa sobre o Tribunal de Contas. Então, as primeiras contatos foram em dezembro de 2022 e nós assumimos o projeto em janeiro de 2023. Então, eu entrei o que ele me pediu? Para orientar a pesquisa de campo, orientar o trabalho nos arquivos, estabelecer um padrão, né? Então, eu fiz basicamente isso, através das reuniões, orientei esse trabalho, tanto o trabalho que foi realizado no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Por exemplo, quando eu cheguei lá, havia muito essa ideia de que tinha que ficar só em torno de 1924, as primeiras. Falei, não, vamos estender isso, vamos procurar os arquivos da Secretaria de Viação e Obras Públicas, porque é ali que o tribunal incide, né? Então, a gente fez esse rastreamento. Muitas das coisas que eu gostaria de ter achado não achamos, porque a documentação ainda não está tratada no próprio arquivo do Estado, né? Então, mas eu fiz esse trabalho, né, de orientação. O Ariel, que tem formação em direito, mas não tem formação em história, né? Você, por sorte, a gente teve esse encontro que acho que facilitou muito a coordenação das equipes, né? Porque alguém que tenha passado pelo curso de história tem a noção, né, que é importante, de que você tem que tratar os documentos, né, com o devido rigor e fazer as descrições e construir cronologias e sistematizar os dados para que depois eles possam ser usados, né, de uma maneira mais sistemática. Então, eu fiz um pouco esse trabalho, né, de mediação e no final também concebi o livro, né, fiz o projeto, né, que ganhou essa forma gráfica, né, mas que contém, né, tanto a parte de biografias, mini biografias, tem os mapas temáticos, tem a parte de fontes, tem a parte de cronologia. E, obviamente, tudo isso costurado por imagens, né,
que ficaram numa resolução maravilhosa. E é importante dizer, quer dizer, um livro que está em PDF, acessível, que pode ser usado nas escolas, né, e pelos profissionais também da área de políticas públicas e daquelas pessoas que querem, digamos assim, que estão pensando, né, na sustentabilidade, quer dizer, porque isso que eu acho importante da geração aí de servidores e funcionários do Tribunal de Contas, né, essa consciência, né, cada vez mais aguda de que a gente tem que, né, produzir um conhecimento, né, que seja socialmente, né, enraizado, né? Ele tem que ter legitimidade, como vocês falam, né? Eu, continuando nessa questão da iconografia da obra, eu queria saber, na opinião da senhora, nesse trabalho, quais foram as maiores dificuldades para, primeiro, selecionar as imagens e depois para contextualizar dentro do texto como entrariam essas imagens, essas fotografias. Quais são as principais dificuldades, assim, o desafio maior? Nossa, bom, o desafio houve em todas as fases, né, Edmilson? Eu Porque bem sei, eu a participei. gente não encontrou um arquivo organizado, até o doutor Renato, no balanço que a gente fez no final do processo, ele até acho que falou isso em público, né? Aprendemos a importância do arquivista, a importância de das instituições terem seus arquivos organizados, né? Porque aquelas 58, 7 mini biografias foram colhidas a dedo, né? A unha, né? Foi um negócio, uma luta. E para conseguir a iconografia, apesar de existirem alguns retratos e tudo, a gente realmente se exasperou, né? Porque muitas vezes a gente conseguia, mas a qualidade não era boa, né? E como o projeto gráfico exigia, né, esse tamanho e tudo, tinha que ter uma qualidade boa as imagens. Não bastava ter imagem, mas tinha que ter, né, uma boa reprodução. E esse trabalho que você, Edmilson, e as meninas fizeram, né, de pedir a licença para usar as imagens, isso é um negócio profissionalizado hoje em dia, né? Tem pessoas que só fazem isso, cuidam da parte iconográfica e pedem, né, encaminham esse licenciamento e essa autorização, né, de veiculação pública. Embora não seja um livro que esteja à venda no mercado, né, mas a gente achou que tinha que seguir as normas do campo, né, e editorial. Então, a iconografia, nós contamos com vários apoiadores, né? O CPDOC, da GV, através de uma ex-aluna minha, Daniela Sanches Almeida, que trabalha lá, o Museu Paulista também nos ajudou com imagens que a gente teve apoio da editora, do arquivo da própria editora da EDUSP, que já tinha feito outros livros, porque nesse processo a gente também foi descobrindo a importância, né, do tribunal até na construção do campus do Butantã, né? E o campus do Butantã, onde é atualmente a USP, né? Uma das unidades da USP está localizada, ele foi construído. Ele começou a pedra fundamental dos anos 50, meados dos anos 50, juntamente com todas as comemorações do 4º centenário da cidade de São Paulo, mas ele só começou a ser construído nos meados dos anos 60, né? Através de vários, digamos assim, coalizões e acordos, né, entre os diferentes segmentos dessa elite política paulista e também paulistana, que é a universidade pública, né,
e republicana e laica, e gratuita, ela é um bem comum, né? Então, o Tribunal de Contas também tem uma incidência, é um grande protagonista, né, das universidades públicas paulistas, né? Considerando também a Unicamp e a Unesp, né? São patrimônios que nós temos que zelar. Por isso que nós nos preocupamos também na parte iconográfica de mostrar isso, né? A atuação do tribunal nesses grandes empreendimentos, sejam eles educacionais, como é o caso das universidades, mas também na construção de hidrelétricas, na construção, digamos, da rede viária paulista, né? Esses empreendimentos que mostram, digamos, o caráter, digamos, proativo, né, do Estado, da esfera estadual executiva, né? E também tem a ver com momentos, né, da história do país, né? Quer dizer, momento do desenvolvimentismo, anos 50, né? E essa década, até pelo menos, né, o golpe, né, de 64, depois 68, você tem um desenvolvimentismo, né, que depois segue com a ditadura militar, né, mas vai ganhando um contorno mais concentracionista, né, quer dizer, mais privatista, eu diria, né. E todas essas nuances, né, elas aparecem na iconografia, né? A gente tem imagens que eu acho que elas, pelo menos foi o que nós procuramos ressaltar, né? As imagens foram colhidas muito pensando nessa conversa com o texto, né? Quer dizer, a gente está falando da articulação dos empresários paulistas com a ditadura, a gente coloca lá uma imagem que seja, né, emblemática dessa aliança, né? Então, ainda com relação ao livro, depois dos 4 capítulos, né, que nós comentamos neste e em outras edições do Pod Contas, além dos 4 capítulos, indo mais para o final da obra, a gente tem as entrevistas. Foram publicadas as entrevistas com os conselheiros que faziam parte do Tribunal de Contas lá em 2023 e 2024, e com ex-conselheiros também, conselheiros eméritos. Qual a importância dessas entrevistas? Eu posso chamar isso de história oral também? Com certeza, quer dizer, vamos ver como é que foi esse processo. A gente não encontrou os arquivos organizados, encontrou lá, não é, relíquias, uma espécie de gabinete de curiosidades da história do tribunal. E a gente falou, bom, vamos ter que contar com as entrevistas, né? E, inclusive, ainda voltando à questão da iconografia, por exemplo, o acervo fotográfico do senhor Leão, servidor do tribunal, 3.000 fotos, né, Edmilson? Isso não estava catalogado, foram vocês que catalogaram orientados pelo pessoal também, né, dos arquivistas do Arquivo Público do Estado de São Paulo, fizemos uma façanha também para poder identificar circunstâncias, datas, pessoas. Então, nós contamos esse momento, né, da história dos depoimentos e da coleta dessas entrevistas, foi muito importante. Também sob o aspecto dessa relação de colocar gerações em contato, né? Tem um papel, uma das preocupações do Dr. Renato na época era que esse projeto reforçasse os vínculos de pertencimento, né? Entre seja os funcionários e também os jurisdicionados, quer dizer, trazer, ampliar essa consciência, né, ao nível também do indivíduo, qual é o seu papel nessa grande narrativa. Então, cada um dos conselheiros deu seus depoimentos. Eu gostaria de ter ampliado para os
servidores e funcionários. Faltou isso, não deu tempo, né? Porque a gente teve, basicamente, a pesquisa mesmo terminou em janeiro, né? O texto estava pronto em janeiro do livro. Depois a gente ficou revisando, revendo, todo o trabalho editorial, né? De preparação do texto. Mas foram 9 meses, né, de pesquisa, 9, 10 meses de pesquisa. Então não dava para fazer tanta, mas mesmo assim, se isso é história oral, eu acho que é, porque houve uma espécie de inquérito, né? A gente fez isso de maneira orientada, segundo os padrões do Paul Thompson, um livro dele chamado Vozes do Passado, segundo uma metodologia. Fiz questão de acentuar isso com o Ariel, que coordenou essa parte também, né? Depois, as mini biografias que aparecem ao longo do livro foram feitas por ele e pelo Eduardo Ramos, né? E que é também um dos autores do primeiro capítulo. E então a gente procurou fazer isso dentro da metodologia de história oral, né? Obviamente, com alguns filtros, porque, enfim, mas muita coisa eu acho que a gente não publicou. Essas entrevistas talvez não estejam na íntegra, umas partes foram cortadas e tal, é bom que se diga isso. Mas eu acho que vocês devem ter os arquivos dessas gravações e um futuro historiador, o pesquisador poderá talvez consultar e se valer desse material. Mas é uma trabalheira, né? Porque a gente transcreveu, né? Acho que ainda não tinha ferramenta de transcrição da inteligência artificial, então, ou tinha, mas ainda fazia muitos erros e tal, então exigiu muita dedicação para esse material ser publicado, né? Eu acho que sim, é uma experiência de história oral, ajudou, contribuiu, porque permitiu que a gente desconstruísse ou precisasse melhor os dados, né, as cronologias, e também permitiu esse contato intergeracional, quer dizer, a coisa mais importante na administração pública, que às vezes é muito... Não é o caso do tribunal, que é um órgão bem estável e não depende muito das mudanças partidárias e políticas e eleitorais. Mas muitas vezes na administração pública executiva, sobretudo, e mesmo, você tem mudanças, né, que alteram também. Os arquivos não ficam, né? Os arquivos não... A gente não tem o registro, né, da passagem do cargo de um funcionário mais antigo para um funcionário mais novo. Não sei se eu estou enganada, Edmilson, mas eu acho que a história oral cumpre um pouco ela faz essa ligação, né, ela permite a transmissão, né, de uma expertise que você só ganha no cotidiano, na vida, não está num manual, não dá para deixar isso no manual, está no contato pessoal mesmo. E só fazendo um comentário, na verdade a equipe de estagiárias que a gente tinha na época junto comigo, nós fizemos a transcrição no braço mesmo, não recorremos, não tinha ainda, não sei se já existia alguma inteligência artificial que pudesse fazer esse trabalho, mas eu creio que não, ou se existisse, ainda era muito rudimentar. Não era acessível. Exatamente. Então, nós fizemos realmente escutando os diálogos e transcrevendo. Foi um belíssimo trabalho, assim, duríssimo, mas belíssimo, né? Mas finalizando agora com uma última questão, na versão em PDF do livro, que as pessoas podem baixar pelo site do Tribunal de Contas, existe um guia de fontes, foi sistematizado um guia de fontes. E eu queria saber eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre o guia de fontes e, para além da publicação do livro, principalmente para a comunidade de pesquisadores e futuros pesquisadores, qual a importância dele para esses pesquisadores e para a própria administração pública de forma geral?
Foi uma coisa que eu tive que batalhar muito. Não sei se você estava nas reuniões que a gente fez com a EDUSP e tudo. Havia uma certa... Porque é tudo trabalhoso, precisa... Você manda uma lista, aquilo precisa de alguém que vai fazer a diagramação, a normalização, embora a gente tenha lido várias vezes o manual da EDUSP, já tenha mandado as coisas mais ou menos ajeitadas, mas exigia mais trabalho, né? E a gente tinha pouco tempo, o livro tinha que estar à disposição em setembro, né? Salvo engano, 19 de setembro, né? Exato, foi dia 19 de setembro o lançamento. E então eu batalhei muito para que esse guia de fontes fosse realizado e que ficasse à disposição também junto com o PDF do livro. Por quê? Porque ali você tem a perenidade dessas informações. Quer dizer, quando você publica um instrumento de pesquisa, você está, né, que nem publicar um catálogo de obra de arte ou de obras raras, você está permitindo que essa documentação seja preservada, sabe? Você dá uma sobrevida para essa documentação. Então, mesmo que haja um acidente, a documentação se perca, mas você sabe que a documentação existiu. E nós não temos, infelizmente, ainda eu acho que é um trabalho para o futuro, quer dizer, o que ficou dessa experiência para mim claramente, a necessidade da gente investir na formação, no curso de História, né, das diferentes faculdades, e estou falando da minha, especialmente do Departamento de História, da Faculdade de Filosofia, temos que investir mais na formação de arquivistas, de pessoas, de documentalistas, gente que seja especializado no trato da documentação. Por que isso é importante? Ainda mais no momento em que a inteligência artificial vai rastrear todos os conteúdos, aquilo que não tiver bem descrito, bem com metadados, bem organizado, vai desaparecer do mundo. Sabe, isso vai virar um negócio assim de subterrâneo. E então a única forma de dar visibilidade para esses documentos é através da publicação desses instrumentos de pesquisa e também do estímulo nas nossas faculdades a esse tipo de trabalho, né? O instrumento de pesquisa é muito desvalorizado, mas ele é fundamental. E no mundo contemporâneo, aquilo que não passar a ser descrito num catálogo, num repertório, numa listagem, né, com padrões acadêmicos, vai sumir, né, vai virar uma espécie de poeira cósmica. Não sei se eu estou sendo muito apocalíptica, mas é a minha experiência. A gente não tem essa cultura do instrumento de pesquisa no Brasil, mas quando a gente vai para os Estados Unidos, ou sobretudo na Europa, você entra numa biblioteca, a primeira coisa, ou num arquivo, você entra numa sala de instrumentos de pesquisa. Você fica nessa sala de instrumentos de pesquisa dias, às vezes semanas, preparando a sua pesquisa. Depois é que você vai consultar a documentação. Então, você tem um pouco... A partir do momento que você rastreou o universo onde você quer... Porque nosso livro tinha algumas perguntas. O que era fiscalizar em 1924 e o que é fiscalizar em 2024? Como, né, esse tribunal se foi construindo um espaço de interação entre os poderes judiciário, legislativo e executivo, né? Perguntas. Para responder essas questões, você precisa, né, organizar a documentação, os códigos legais, os regimentos internos, os regimentos, as revistas dos tribunais. Isso foi uma coisa que
foi um legado desse projeto, a digitalização das revistas dos tribunais. Isso virou também uma das fontes, da matéria-prima desse livro está nas revistas dos tribunais. E assim por diante, as hemerotecas que a gente consultou, né, as séries de jornais. Então, esses instrumentos de pesquisa são importantes e eu acho que o nosso guia de fontes é alguma coisa modesta, mas são fontes inéditas que não estavam à disposição do público e que agora passam a estar. O trabalho do historiógrafo ou, digamos, arquivista é um trabalho modesto, mas sem ele você não cria, né, você não permite uma longevidade, sabe? Então, é um pouco pensando em termos de ODS, devia ter mais uma ODS, né? ODS de produção arquivística, né? De conservação de arquivos, tanto na esfera pública como na esfera educacional, né? Nossa, eu quero aqui agradecer bastante pela entrevista, achei que foi muito interessante as coisas que a gente conversou e muito didática. A professora foi muito didática, na minha opinião, pelo menos, acho que ficou bem transparente. Eu gostei bastante e agradeço a professora Iris eu que por ter agradeço esse participado convite que com a me gente fez hoje. pensar, né, nessa experiência bem única na minha vida, de fato, e agradecer a colaboração de todos vocês em todos os momentos que foi um aprendizado, né, da seleção da equipe até esses momentos finais aí de revisão do texto, né, que a gente se mobilizou tanto, né, para o resultado que valeu. Eu acho que valeu a pena, né? Obrigada, gente. Finalizando então esse episódio, eu agradeço ao Edmilson pela excelente condução de hoje e pela parceria entre o Podcontas e o Memorial do TCESP para contar a história da nossa instituição. Agradeço muito a professora Iris, nossa convidada especial, e também a você que nos acompanha por nos prestigiar com a sua audiência. Nós nos encontramos no próximo episódio.